Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje por uma questão aí de tudo que está acontecendo, né? De tudo que essa semana foi tão tumultuada. Aliás, desde a semana passada que nós estamos vivendo aí uma situação meio atípica na nossa cidade, no nosso país. O nosso palestrante, ele viria de Belo Horizonte, mas infelizmente não conseguiu chegar. Aliás, até daria, não? Sei lá, não sei como está lá em Belo Horizonte. Aqui já, graças a Deus, as coisas estão entrando aí nos eixos. Mas como até ontem a coisa estava muito conturbada, e então ele pediu, ele achou melhor, e nós também, que a palestra dele ficasse para uma outra hora. Então hoje nós estamos aqui, eu, a Adriana e a Tânia, para tentar, claro que a gente não vai nunca nós não temos essa pretensão de substituí-lo, mas de passar alguma coisa para vocês. Vocês estão aqui, com tanto carinho vieram, com todas as dificuldades, vocês merecem ouvir um pouquinho, não sei se vocês merecem muito, mas ouvir um pouquinho a gente, né? E não sei se vocês são merecedores, assim, vocês merecem alguma coisa melhor. Mas por enquanto estamos nós aqui, com carinho, tentando passar alguma coisa a vocês. E hoje nós vamos ver o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. Então nós vamos falar das bem-aventuranças. E aqui ele começa, Mateus e Lucas, ele começa falando: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles será o reino dos céus. Na segunda passagem, bem-aventurados os que são pobres, pois deles será o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, porque irão rir. Mas ai de vocês, ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Vamos tentar entender um pouquinho por que bem-aventurados os que sofrem, os que têm fome, os que choram. Jesus nos coloca assim: o sofrimento é uma maneira de nós nos regenerarmos, de nós nos refazermos, de que a gente repense a nossa vida. É através do sofrimento que a gente consegue isso. Por isso que ele cita aqui: bem-aventurados os que sofrem, os que têm fome, os que têm sede. Porque o sofrimento nos faz ver além daquilo que somos, nos faz sair da zona de conforto, faz com que tentamos entender algumas coisas que estão passando à nossa volta. E o porquê do sofrimento? O porquê tantos, às vezes, com tanto e outros com tão pouco? Por que o sofrimento de crianças que às vezes nem chegam a nascer? Por que o sofrimento de crianças que já nascem com tanta deficiência, com tantos defeitos, com tanta debilidade, com tantas... com tanta debilidade, com tantos problemas, e aí se tornam adultos, às vezes, com tantas restrições. O porquê disso? Vamos tentar entender o porquê disso tudo que acontece. Muitas vezes é um motivo de revolta, porque a maioria das pessoas não entende o porquê que se acontece tudo isso. Eu trabalho, eu sou honesto, eu faço tudo, eu estudo e tenho tão pouco, e passo por tantas privações. O outro, que nem faz nada, e tem tudo tão facilmente. O porquê disso? Então eles falam aqui:
nas causas, nas justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Então aqui cabe uma reflexãozinha. Tem uma história, um caso de um homem que ele era muito culto, muito rico, um homem muito inteligente, e ele passa por uma perda, não sei o qual dela, mas que deixou ele extremamente abalado. E ele blasfema, ele xinga, ele duvida da existência de Deus, e ele fala: por que estou passando por tudo isso, se existe um Deus? Por que Ele está me fazendo passar por tudo isso? Aí o que Deus faz? O divino governador do mundo, Ele manda o seu codificador, que através do Evangelho vai explicar tudo, todas as dúvidas, o porquê de tanto sofrimento, o porquê da perda, o porquê que não se deve revoltar, o porquê que não se deve blasfemar. Se nós estamos tendo algum sofrimento, tenham a certeza que isso veio de alguma coisa, de uma vida que nós tivemos ali atrás, de alguma coisa que nós pedimos para estar resgatando nesta. E quanto mais blasfemamos, e quanto mais nos revoltamos, mais vezes teremos que reencarnar. Mais vezes estaremos voltando para suprir aquilo que talvez tenhamos deixado. Porque a revolta não vai levar a nada. A desesperança, o desespero, só vai atrasar mais a nossa evolução e a gente não vai fazer aquilo que cabe a nós naquele momento. Aí ele fala assim, e dentro desse capítulo, que ele é bastante longo, existem dois grandes celeiros que são muito importantes, dentre todos. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens. Na vida presente, outras em vidas passadas. Nós temos que ver também, como eu já havia falado, muito do nosso sofrimento, muito das coisas que nós estamos passando, tem origem, sim, nas nossas vidas passadas. É isso que Kardec veio nos mostrar. É isso que o Evangelho veio nos mostrar. Né? É isso que é a nossa esperança, é o nosso entendimento, é a nossa forma de que a gente comece a ter menos revolta naquilo que nos acontece. Que o que nós tivemos aqui, o que nós estamos passando, teve sim origem em alguma vida passada. Mas também nós buscamos aqui nesta muito sofrimento. Algumas coisas, é claro, que estão vindo de algumas outras encarnações, mas outras nós buscamos aqui enquanto encarnados. O excesso das coisas, alguns vícios, algumas coisas que estão acontecendo aqui. Então, veja, esse processo de sofrimento em vidas passadas e nesta também. Nós provocamos o nosso sofrimento. Agora não pensem que provocar o sofrimento vai nos regenerar de alguma coisa. Então eu vou buscar o sofrimento para ver se eu consigo me regenerar. Em hipótese alguma. Eu não posso buscar o meu sofrimento. Ele vem de uma forma ou de outra, vem através de uma prova, de uma expiação. Agora buscar, deixar de fazer alguma coisa, me acomodar, porque fala, não, eu estou sofrendo porque eu estou sem trabalho, eu estou sem saúde, então quem sabe eu consigo, nesse ponto eu estou me regenerando. Pelo contrário, você está se acomodando, e isso não vai te levar em absolutamente nada. Isso não é uma forma de evolução. Você está estagnado, e não é assim que você vai conseguir uma evolução, vai conseguir melhorar-se
para que você venha numa próxima, numa condição um pouco melhor. E aí ele continua nessas causas atuais. Na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer pelo coração têm sua origem no próprio mal proceder. Ao examinar sua consciência, talvez ele possa dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria agora nessa situação. Ele fala aqui também quantos pais tornam-se infelizes por causa de seus filhos, por não terem combatido os maus hábitos, as tendências desde a infância. Quando eles se tornam adultos, orgulhosos, egoístas, com uma tola vaidade que ressecam o coração. Então veja, o quanto é importante o tratar com os filhos, essa coisa de não dar-lhes tudo, de dar-lhes o entendimento. A gente hoje passa por uma situação em que tudo é permitido. Então se dá tudo ao filho por medo de que ele se revolte, esquece de dar às vezes o principal, que é uma formação moral, uma formação cristã, uma formação de caridade, de humildade. E aí eles vão se tornar adultos orgulhosos, egoístas, e que vão acabar negando os próprios pais. Então, onde está a causa do meu sofrimento? Eu busquei esta causa, eu busquei este sofrimento, talvez até por acomodação. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, principalmente na educação dos filhos, por pura conveniência às vezes, porque dá mais trabalho você ir atrás, tentar mostrar alguma coisa, às vezes ter que lidar com esta revolta. Os nossos jovens andam revoltados, não querem aceitar nada, acham que tudo sabem, que tudo podem, e nós, pais, às vezes nos acomodamos nessa situação, porque não é fácil o diálogo. Nem sempre é tão fácil a gente sentar e tentar dialogar. E aí então se tornam esses adultos que acabam negando os próprios pais, porque não tem nenhum princípio moral, nenhum princípio ético, nenhum princípio religioso, e aí eu vou sofrer. Não fui eu que busquei o meu sofrimento? Então é isso que fala aqui essas causas atuais. Eu tenho alguma coisa que eu trouxe de outras encarnações, de vidas passadas, mas e aquilo que eu estou buscando aqui, que eu estou provocando aqui, esse sofrimento que eu estou provocando aqui? E aí ele vem falando, depois ele fala das causas anteriores das aflições. As causas que dão origem às aflições do homem podem ser classificadas em dois grupos: as aflições cujo homem é o próprio culpado, e as aflições que aparentemente são alheias à sua vontade e que parecem atingi-lo como que por fatalidade. Então, é aquilo que a gente vem falando, que eu estava falando desde o começo. Algumas coisas já vêm de outras, e algumas outras são provocadas, como um acidente, uma fatalidade, ou perda de pessoas amadas. Esses são sofrimentos que acontecem, que estão aí. É isso que eu falo, para testar até quando a gente consegue, através da resignação, entender e absorver todo esse sofrimento, principalmente quando se trata de pessoas amadas, de entes queridos, daqueles pais que sustentam a sua família, de filhos. A perda é muito difícil. Aquele que nasce com alguma doença ou deformidade, seguramente não fez nada nesta vida
para merecer uma sorte tão triste. Impossibilitado de modificar esta situação, só resta a ele a aceitação. Então essa pessoa veio com essa deformidade, com esse problema, o que resta a ele? Aceitação. A revolta não vai levá-lo a nada. Ele tem que aceitar o porquê que ele tem que começar a entender o porquê daquele problema. Não aceitar, como a gente vem falando, se acomodando. Mas tentar aceitar, ir à luta, tentar viver da melhor maneira possível. E quem sabe numa outra encarnação tudo isso seja refeito, venha reparado, né? E aí ele vai falando, né, da qual explicação para as crianças que morrem pequenas e que dá a vida só conheceram o sofrimento. São esses problemas que nenhuma filosofia ou religião pôde explicar até hoje. E é então isso que eu falei. Aí vem o Espiritismo com Kardec, que vem elucidar todas essas nossas dúvidas, todas essas nossas indagações. Ele vem ser o grande consolador. Ele vem ajudar as pessoas através da sua codificação, para que as pessoas não se sintam tão sozinhas, tão desamparadas, que elas sabem que na leitura, no entendimento, elas vão ter o conforto daquilo por que estão passando. E para terminar, fala-se assim: o espírito só pode alcançar a felicidade completa quando se tornar puro. Então, nós só podemos estar completamente felizes quando nós estivermos puros. É óbvio que isso vai demorar algumas encarnações. Por enquanto nós estamos nesse planeta de provas e expiações. Depois vem aí, a gente espera um planeta de regeneração. E por quantas encarnações nós teremos que passar para nos tornarmos puros? Imaginem, com tantas deficiências que nós temos. Imaginem um navio que está cometido por uma peste. E a pessoa que ali está não pode desembarcar. Ele tem que ficar ali até ele ficar completamente bom. Né? Até completamente sem o problema ali da peste. Aí sim ele pode seguir a sua viagem, seguir em frente. É assim a nossa vida. Nós só podemos dizer que somos nos tornaremos absolutamente puros quando aqui não estivermos, quando aqui não tivermos mais nenhum motivo de sofrimento. Quando tudo que aqui viermos fazer seja feliz, sem ter que provar nada, nem espiar nada. Então, assim sim nós diremos: somos absolutamente felizes. É claro, veja uma coisa: nada nos impede de sermos felizes, nada nos impede de sermos alegres, de termos fé, principalmente a fé. A fé é o que move toda a nossa vida. A fé é o que faz a gente também entender tantas coisas e aceitar tantas coisas que nos acontecem. Tem uma passagem de Francisco de Assis que ele fala assim, para encerrar, ele fala assim: ele está andando com um monge, um amigo dele, um monge, e eles batem, era muito frio, um dia de muito frio, e eles batem a porta do mosteiro pedindo que deixem entrar. Aí quando eles batem a porta, um outro monge atende e fala assim: quem são vocês? Ele fala: eu sou Francisco. Vão embora, e não deixe eles entrarem. O monge que está com ele fala assim: mas você, Senhor, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos morrer de frio, né? Olha quanta neve. E Francisco começa a pular na neve, feliz. Mas, Senhor, como é que pode estar tão feliz se ainda que nós vamos morrer? Ele fala: não, agora eu tenho a certeza que eu só tenho a Deus para me consolar e para me confortar. Então veja, a fé
de Francisco de Assis. Ele tinha a Deus. E com certeza, ele fala, ele vai arrumar alguma coisa, algum jeito da gente se amparar. Então, veja o que é a fé. O que é você acreditar que as coisas darão certo. Às vezes parece meio assustador a gente falar o sofrimento, a gente precisa desse sofrimento para regeneração. As coisas vão acontecendo. Uma doença é um sofrimento que aí está para que a gente entenda melhor o que está acontecendo com a gente. Essa que eu falei, a perda de um ente querido, a perda de pessoas amadas, também faz parte. Então a nossa vida, o decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, é um rol de sofrimentos e de alegrias que vão fazendo com que a gente continue caminhando. Que a gente saiba o que é o bem sofrer e o que é o mal sofrer. É assim que a gente caminha. E com fé, sempre muita fé. Muito obrigada. Então, continuando as nossas reflexões desta noite, vamos ficar com o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos conversar um pouco sobre o item 18, que é o bem e o mal sofrer. Então, meus irmãos, todos nós sabemos, mas às vezes esquecemos, que o sofrimento bem suportado, bem encarado, ele é porta para a nossa cura, porta para a nossa salvação. E aí nós vamos nos recordar, e o capítulo é imenso, rico, deixamos aí a lição de casa, conclamamos aos irmãos a leitura do capítulo 5 todo, porque aqui são algumas ideias, algumas pinceladas que nós vamos trocando, a leitura do capítulo todo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos recordando lá em um dos itens do capítulo, nós vamos ver que nós, espíritos, renascemos no meio onde já vivemos. Frequentemente nós nascemos, reencarnamos e voltamos com as mesmas pessoas. Por quê? A fim de reparar esse mal que ora causamos, que ora também fomos atingidos. E a sabedoria divina, Deus maravilhoso como é, nos dá a bênção do esquecimento do passado, o esquecimento dessas vivências anteriores. Olha que bênção, meus irmãos, o que é isso na nossa vida? Cada existência, cada mergulho na carne é um novo ponto de partida, é um recomeço, onde nós não lembramos o que fizemos para trás, não importa. Para Deus não importa o que fizemos para trás, importa a nova pessoa que vamos ser. Esse esquecimento, ele ocorre só no período que nós estamos encarnados. Depois, quando regressamos para o mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, essas lembranças vão acontecendo à medida que é permitido, isso vai voltando, as nossas recordações de outras vivências vão aflorando. Semelhante assim, como diz no capítulo, ao processo do sono, que nós dormimos, acordamos e lembramos do que fizemos nos dias anteriores. Tem até a comparação aí das nossas noites de sono. Mas nós nunca esquecemos dessas lembranças. Elas ficam arquivadinhas aqui, não é? No nosso cérebro. E durante o sono, meus irmãos, acontecem, como nós sabemos, vários processos, não é? Nós sonhamos, convém durante o sono pedirmos, não é, proteção para o nosso espírito, que sejamos levados a locais de esclarecimento, a locais de, não é, onde possamos ajudar, onde possamos ser úteis.
Só que durante o sono, nós também temos a consciência mais viva do porquê estamos sofrendo, o porquê nós estamos passando por isso. Não sei se já aconteceram com vocês. Às vezes nós estamos passando por problemas intrincados, que nós achamos que, meu Deus, não tem para onde correr, e que nós deitamos angustiados, choramos. A única companhia é o travesseiro e as lágrimas, as nossas orações, Deus nos ajudando. E quando nós acordamos mais confiantes. Nós acordamos, parece que vem uma força aqui dentro. Certamente, aí, certeza absoluta, que fomos chamados lá no sono, olha, para aí de dar chilique. E lembra aqui o que nós combinamos? O que você combinou quando foi reencarnar? Era isso, isso e isso. Aí nós voltamos o quê? Mais encorajados, voltamos mais fortes. Fala, meu Deus, ontem parecia que estava tudo desabando. E hoje eu encontro forças, eu estou confiante que isso vai passar, confiante que dias melhores virão. Agora, cabe a nós aproveitar, não é? Como são lembranças de sonhos que nós temos, isso vai ficando durante o nosso dia, e isso vai sendo diluído, e as lembranças vão passando. E aproveita quem quer, não é? Aproveita essa força que vem, que saibamos aproveitar também essa força que vem. Quando nós falamos, o capítulo nos diz, Kardec nos recomenda, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Outro ponto também do capítulo, sofrer de forma resignada. Como é que é essa resignação? É uma aceitação. Nós vamos compreendendo que o sofrimento que nos abate, que nos atinge, ele está ligado a essa existência ou a existências anteriores que já vivemos. Erros que cometemos lá para trás, erros em outras vidas. E o sofrimento, como nós falamos, porta de cura, porta de libertação. O sofrimento, ele nos permite a correção, ele nos permite a mudança de rota. Não é, meus irmãos? Percebemos um caminho errado, um caminho que não é certo. Estamos agindo, não é? De forma errônea. O sofrimento vai nos mostrar, opa, um sinal aí de alerta. O farol vermelho fechou, vamos ver o que está acontecendo. E podemos trocar de rota. Temos a bênção do esquecimento do passado e temos a bênção do livre-arbítrio a todo instante. Desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, nós estamos decidindo, não é, gente? Acordei, vou ter um bom dia ou não vou ter? Estou revoltado, não estou revoltado? Quero tomar café da manhã, não quero tomar café da manhã? Vou chegar no meu trabalho, vou cumprimentar todo mundo. Não quero cumprimentar. Ai, que gente chata, não quero. Nós não estamos assim, escolhendo que roupa que eu vou vestir. Ah, tá frio, não tá. Levo o guarda-chuva, não levo. Abençoadas sejam aí as nossas decisões, né? Então nós temos tudo isso a nosso favor. E essa resignação, ela vem porque nós sabemos que os dias aqui na Terra são breves, são passageiros. Nós não somos daqui. Mania é essa que nós temos de inventar que aqui é como se fosse... Nós nunca vamos sair daqui. E nós vamos. Aqui é muito breve, aqui é tudo muito passageiro. As dores que são suportadas, não é, gente? Pacientemente aqui na Terra, elas nos vão dar dias felizes. Sem revolta, sem lamúria, sem reclamação. Nós vamos evitar séculos e séculos de sofrimento. Se nós pegarmos as vias aí do bem sofrer. Mas o que nós fazemos? Nós vamos nos endividando cada vez mais. Sabe qual é o cartão de crédito que nós vamos... eu pago o mínimo. Aí liberou aquele mínimo. Vou comprar de novo. Mas eu nem saldei a dívida anterior. Mas sobrou um mínimo aqui. Vamos lá comprar. Não é assim, meninas? Esse frio... Mulherada, botas. Quem gosta de bota? Eu amo bota. Fala a verdade, eu já estou de olho em várias. Não é? Tem o mínimo aqui, eu vou lá e pico no cartão. Manda aí que eu pago na próxima. Nós não temos tempo de ficar pagando.
na próxima. Esse é o melhor momento, esse é o nosso melhor ensejo. Nós temos que aproveitar agora, a oportunidade é agora. Como Chico Xavier nos diz, o momento de dor, o momento de dificuldade, ele vai passar bem depressa. Tudo passa para nós. Tudo passa. O que é eterno são as coisas do coração, as coisas, os bens espirituais. Então, meus irmãos, a forma de encarar isso tudo é que vai fazer a diferença. Como nós encaramos? Se eu encarar essa vida terrena, não é, como a única, como eu só tenho essa para viver e ela só ela existe, eu vou achar tudo muito comprido, tudo muito demorado, todo sofrimento que me acomete é injusto, eu sou sempre coitadinho, eu sou sempre a coitadinha. Meus irmãos, nós vamos jogando sementes pelo caminho. E essas sementes vão florescer, vão frutificar. E nós vamos colher tudo que estamos plantando, seja de bom ou seja de ruim. Então nós vamos colher. O que nós estamos plantando na nossa vida e na vida das pessoas que estão à nossa volta, ou que nós trocamos experiência, dividimos a existência? Nós vamos colher. Nenhuma falta passa imperceptível ao olhar de Deus. Então, o bem e o mal sofrer vem nos convidar à maturidade. O bem e o mal sofrer nos convida a sermos responsáveis pelas nossas escolhas, responsáveis pelos nossos atos. Não adianta culpar o próximo, não adianta culpar o governo, não adianta culpar o pai e a mãe, porque lá atrás me deixou passar tanta necessidade. O adulto que eu sou hoje é culpa lá dos meus pais. Não, vamos nos posicionar. Vamos trazer para nós a responsabilidade. E o Espiritismo, essa doutrina esclarecedora, ela nos propõe a maturidade. Crescimento. Cresce, vamos crescer. Chega de emburrar como crianças mimadas, que sempre a culpa é do outro, eu sou... Não dá mais para vivermos assim, transferindo as responsabilidades. Não, precisamos puxar para nós. Somos artífices da nossa própria criação. Precisamos puxar essa responsabilidade para nós, meus irmãos. Então, como dizem por aí, ser espírita não é fácil, não. Porque nós temos ali que, se bancar. Não é, Toninho? As máscaras, conversávamos recentemente, né, Toninho? As máscaras que nós colocamos, que nós temos que deixar cair. Precisamos deixar cair. Então, elaborando, pensando, refletindo aí sobre o tema, nós vamos vendo, e é conhecido nosso, não é novidade o que vamos falar, mas que ninguém é vítima, não há vítimas. Nós vamos passando por situações que nós cavamos com as nossas próprias mãos. Então não há vítimas, não há injustiçados, não há. Tudo acontece para o nosso próprio bem. Nós precisamos, meus irmãos, diminuir a importância das coisas deste mundo. Nós damos muito ainda. Sabe? Lembrando que aqui não é a nossa verdadeira morada. Nós não somos daqui. Apesar de ser uma delícia ficar por aqui, não é mesmo? Mas não é a nossa verdadeira morada. Nós somos seres espirituais, vamos regressar para a nossa verdadeira vida, que é na pátria espiritual, que é a vida do espírito. Esse corpo fica, essa matéria fica, essa veste, não é? Que nós trocamos, ora estamos com uma aparência, ora estamos com outra, ora homem, ora mulher, mas isso fica, né? Essa matéria grosseira fica. O que vale de fato é o nosso espírito, o espírito imortal que nós temos. Então a proposta do bem sofrer é entender que as dores nos fazem avançar, nos fazem ser melhores a cada dia. Todo o sofrimento que nós vamos enfrentando ao longo da vida, ao longo dessa trajetória
terrena nos faz mais fortes. Podem reparar como nós saímos mais fortalecidos de alguns problemas que enfrentamos. Meu Deus, eu achei que eu não ia aguentar. Eu achei que era o fim, achei que não ia dar conta, achei que aquela dor me arregaçou o peito. Mas nós levantamos fortalecidos, levantamos com mais força, com mais coragem. E o melhor remédio, além da confiança em Deus nos dias de prova, é a fé. Ter fé, confiança em Deus, lembrando que por trás de um mal, uma situação difícil, tem um bem disfarçado. Tudo concorre para o bem. A mais das amargas situações, ela tem ali algo para nos trazer. Tem um aprendizado ali para a gente passar. E assim, meus irmãos, todos nós sofremos. Todos que andamos aqui pela terra, nós sofremos. Sejamos ricos, sejamos pobres, miséria, riqueza, todos nós sofremos. Né? Só que o que difere, né, é a forma de encarar e a forma de suportar. Nós vimos uma frase recentemente aí nas redes sociais, vamos dividir com os irmãos. Muito conhecida, acho que vocês já viram, mas eu não sei a autoria. Que há pessoas que têm dinheiro e tem pessoas que são ricas. Né? Então fica para nós essa reflexão também. Deus não nos coloca fardos pesados que os nossos ombros não aguentem. Nós vamos suportar. O Evangelho diz aqui para nós. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às nossas forças. E essa recompensa, ela é proporcional à nossa coragem e à nossa resignação, que é o convite ao bem sofrer. Entendendo que é para o nosso bem, que a situação vai desenrolar lá na frente, e nós vamos entender que tem coisa boa chegando. Meus irmãos, os dias se tornam muito difíceis aqui na Terra, se nós encararmos o sofrimento com mais pessimismo, com mais tristeza. Já chega, dá um trabalhão danado ser pessimista. O esforço que nós temos que ter ali para estar sempre se jogando para baixo, sempre é um esforço tremendo. Então vamos fazer o esforço ao contrário, o esforço do bem, de bons pensamentos, boas palavras, boas ações. O esforço é o mesmo, a escolha que é nossa. Esse superar, esse esforço próprio. Por que uns conseguem, não é, gente, sair tão fácil de uma situação e outros não? É a superação, é o esforço próprio. Acreditamos, o maior inimigo que temos que vencer é aquele que vive dentro de nós. Sabe? Quando você vence um orgulho, a vaidade, o egoísmo, quando você consegue vencer momentos de raiva, de explosão, quando você consegue se controlar, quando você consegue não explodir. Você fala, puxa vida, chega ao final do dia, você pode olhar para si mesmo, olhar no espelho e falar, eu fui o mais forte. Então percebam que esse bom combate começa conosco, para que tudo à nossa volta melhore. Tudo começa aqui dentro, tudo é transformação, mas ela começa daqui, de dentro de nós. E como nós falamos, as provas bem suportadas, elas servem de aprendizado, crescimento, amadurecimento do nosso espírito. E lembrando, meus irmãos, que nós nunca estamos sozinhos. Não é? Por pior que seja a penúria, um momento de dificuldade, por pior que seja o que nós estejamos enfrentando, nós nunca estamos sozinhos. A mão de Deus sempre, sempre estará ao nosso lado. Jesus está sempre conosco. Nossa Senhora, Mãe querida, cuidando dos corações das mamães que passam também por tantas provas com seus filhos, seja aqui na terra ou seja no mundo espiritual. Então recorram a essas forças, façam orações, preces, acreditem, nós nunca estamos sozinhos. Mas só oração, só conversar com o alto não é suficiente. Nós precisamos arregaçar as mangas
e fazer um final feliz para as nossas histórias. Sabe? Para sair daqui desse mundo com a satisfação de ter passado, de ter cumprido a missão, de ter despertado sorrisos, de ter sido importante na vida das pessoas olhar para nós e falar, puxa vida, aquela me ajudou, me estendeu a mão, aquele ali, olha, foi tão bom para mim. Sabe, gente, a diferença que nós fazemos na vida das pessoas, na nossa e na vida de cada um que cruzar o nosso caminho. Uma outra reflexão para nós, bem importante: quem você já foi? Quem você é e quem você vai se tornar são 3 pessoas distintas. Quem eu fui, quem eu sou agora e quem eu vou me tornar. Para Deus não importa o passado. Para Deus importa daqui para frente. Então, não importa os enganos, os tropeços, as vias erradas que nós pegamos. Esqueça isso tudo. Dá para fazer aí uma história diferente. Para concluir aí a nossa participação, vou comentar com vocês um caso que o Richard Simonetti cita em uma de suas palestras. Ele é escritor, também espírita, da cidade de Bauru. E ele narra uma história que eu vou dividir com vocês e fica para a nossa reflexão. Que tipo de pessoa nós temos sido aí na nossa trajetória aqui na Terra. Ele diz assim, olha, que na extensa fila de recém-desencarnados, à espera de uma definição quanto ao seu futuro, 2 espíritos conversavam sobre suas experiências. Fui casado, deixei esposa e 2 filhos. Interessante, eu também, diz o outro espírito. Tive câncer no estômago. É muita coincidência, foi o mal que me matou. Então, sabe como é? Sofrido esse final de existência. Nossa, nem me fale. Lutei por 3 anos contra a doença, submetendo-me a tratamentos diversos. Sei bem o que é isso. Também penei por 3 anos. Desencarnei relativamente novo, com apenas 63 anos. Nossa, parece brincadeira. É o cúmulo da coincidência, porquanto também estou retornando nessa mesma idade. Incrível, 2 biografias idênticas. Verdade. Não sei para onde vamos, mas certamente estagiaremos no mesmo lugar, que há de ser bom. Jesus ensinava que os sofredores estão destinados ao céu. Deus o ouça. A fila andou. Viram-se gêmeos nas dores, idênticos, diante de São Pedro. Aí chegaram lá perto de São Pedro, o porteiro dos céus. Chegaram lá na portaria do além. Após examinar detidamente a ficha do primeiro, o porteiro celeste o convidou a tomar o elevador sideral e subir para o céu. O segundo, animado, preparou-se para idêntico destino. Para sua surpresa, o santo determinou: o elevador irá para baixo, levando-o ao purgatório. O condenado logo reclamou: creio haver um engano. Meu companheiro tem ficha absolutamente idêntica à minha. Sofreu o mesmo que eu e foi para o céu. São Pedro, imperturbável, informou: sim, mas há um detalhe. Ele nunca reclamou. Uma boa noite a todos. A nossa missão aqui na Terra, enquanto espíritos encarnados, é o nosso aperfeiçoamento, o nosso desenvolvimento, o nosso aprimoramento espiritual. Aqui na Terra, mundo de provas e de expiações, somos espíritos imperfeitos ainda. Não estamos prontos
Estamos em construção. E dada a nossa imperfeição, o caminho do nosso aprimoramento ainda é o sofrimento. Não sabemos ainda, por enquanto, aprender pelo amor. O sofrimento é o que nos mostra que ainda nos equivocamos e que erramos. É o sofrimento que nos alerta para o bem e para o mal, mas que nos reconstrói a partir do momento que percebemos que nos equivocamos e que temos a possibilidade de repararmos o nosso erro, de fazermos melhor, de aprendermos o bem. Por isto, felizes os que sofrem, porque o sofrimento é bênção redentora e educativa do nosso espírito. Felizes os que sofrem, porque serão consolados. Todos que aqui encarnados estão, todos nós somos sofredores. Mas consolados serão, como a Sílvia e a Adriana nos ensinaram, aqueles que se submetem aos desígnios de Deus, que aceitam os desafios, as provas que aqui vivemos de forma resignada, sem revolta e com movimentos positivos, com atitudes positivas e de acerto. As palavras de Jesus e dos bons espíritos neste capítulo do Evangelho, que aqui foram explicadas e compreendidas sob a luz do Espiritismo, entre tantos conhecimentos, entre tantos ensinamentos, também nos mostram o caminho da felicidade que tanto buscamos. Quantos de nós não viemos aqui hoje em busca da felicidade? Não é? Quem veio aqui em busca da felicidade, levanta a mão. Que bom. Seja bem-vindo, está no lugar certo. Se nós estamos ainda buscando a felicidade, é porque ainda não a encontramos. Mas de que felicidade nós estamos falando? A felicidade plena, a felicidade verdadeira, esta, a nossa atual condição espiritual, ainda não nos permite. A conheceremos e as viveremos quando dignos formos de habitarmos mundos superiores e mundos felizes. Mas nós não estamos aqui na nossa existência atual fadados a não nos sentirmos felizes. Uma felicidade relativa, uma felicidade possível, ainda que diante de tantos sofrimentos que a vida nos apresenta. Sofrimentos este que, como já vimos, são justos e nos são necessários. E por que será que nós temos dificuldade ainda para encontrarmos essa felicidade relativa, essa felicidade possível no nosso estágio evolutivo? Por que será? Será que porque nós estamos buscando essa felicidade nos lugares e nas coisas onde não a encontraremos?
onde mais frequentemente nós buscamos a nossa felicidade? Se não na nossa realidade material, não é assim? Nós ainda buscamos a felicidade nos prazeres e nas satisfações materiais, às quais ainda estamos muito apegados, muito vinculados. E frequentemente o fazemos de uma forma excessiva, de uma forma desequilibrada. Estou falando, por exemplo, do poder, do privilégio, do prestígio, da vaidade, do acúmulo de bens materiais, que por não sabermos utilizá-los da melhor forma a favor do nosso desenvolvimento, nós somos por eles escravizados. E isto faz com que nós não nos preenchamos intimamente, não encontremos esta felicidade, porque estes bens materiais, eles são passageiros, eles são efêmeros, eles são transitórios, eles não preenchem o nosso íntimo, nos tornando o que eu chamo de insatisfeitos crônicos. Nós estamos permanentemente insatisfeitos, ainda que tenhamos tudo. Isso não nos basta, isso não nos satisfaz. Então, a felicidade possível neste plano, nesta existência, aonde devemos buscar? Se não na realidade material, nas nossas realizações da alma. Vamos lembrar que somos espíritos. Somos espíritos. E, portanto, a felicidade possível está justamente na compreensão da dimensão divina que existe em cada um de nós. É aí que nós encontramos a felicidade possível. E quando nós compreendemos essa dimensão divina que existe em nós, nós lembramos do que Jesus asseverou, que o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Deus vive em nós, fomos por Ele criados, somos parte dEle. E é o encontro de Deus conosco, em nosso íntimo, que permite essa felicidade possível. Que permite que nós possamos expressar este divino que existe em nós através da prática dos ensinamentos de Jesus. Através do sentimento e da vivência do seu Evangelho. E então estaremos amparados em nossas lutas. Teremos os nossos momentos de escuridão iluminados. Estaremos amparados nas nossas dores. Estaremos nos sentindo, mesmo que diante das contrariedades e dos sofrimentos, mais felizes. Vocês percebem, então, que viver esta felicidade relativa e esta felicidade possível é uma questão de escolha? Escolher ser feliz, creio que todos nós escolhemos. Mas também temos que escolher o caminho. Quando nós escolhemos este caminho dos valores espirituais,
das realizações espirituais em nossa vida, agregada a esta escolha, claro, o nosso esforço e a vontade de construir esta felicidade, através da alavanca da fé em Deus, da fé em Jesus, da fé na doutrina espírita que tanto nos esclarece, é que nós colocamos em movimento os dons e os talentos com os quais fomos por Deus capacitados, para que possamos passar pelas nossas provas, passar pelos nossos desafios, passar pelo nosso aprendizado. Tenho certeza, creio que vocês também têm, que Deus não quer as nossas lágrimas, mas Ele deseja o suor do nosso esforço e do nosso trabalho, direcionados para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa transformação para o bem. E é nesta trajetória que nós encontramos par e passo a confiança, a esperança, a calma que alivia as amarguras. Esta é a verdadeira e única trajetória da felicidade que nos cabe, da felicidade que nos é possível. Nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, de dentro para fora, cooperando na continuidade, no crescimento da obra divina, estendendo o bem que construímos em nós aos nossos próximos, cooperando para o bem da humanidade e o progresso do nosso planeta. Ainda que aflitos, sejamos felizes. Muito obrigada pela atenção.